Bem-vinda e bem-vindo ao novo episódio do podcast Escuta Matricial, Alta Sensibilidade ou Estratégia de Sobrevivência, Sistema Nervoso, Campo Sistémico e Autorregulação à luz da escuta matricial. Talvez não seja novidade que vivemos numa época de enorme sensibilidade coletiva. Cada vez mais pessoas sentem o campo, a envolvente, as relações, as emoções, os ambientes, as tensões, a ansiedade coletiva, mas ao mesmo tempo também mais pessoas sentem dificuldade em sustentar o que estão a sentir. Então é como se claramente víssemos dois extremos. Começam a surgir duas margens afastadas, que é o extremo da hipersensibilidade e da fusão, e o outro extremo, a rigidez e o hipercontrolo. E aquilo que eu me tenho apercebido é que nem toda a sensibilidade é maturidade e também nem toda a racionalidade é presença. Ambas podem ser adaptações do sistema nervoso, ou seja, estratégias de sobrevivência. E aqui entra a fisiologia, porque o sistema nervoso adapta-se para sobreviver. E algumas pessoas organizam-se através do controlo, da lógica, da estrutura, até mesmo do desligamento emocional, criam como muralhas para não sentir. E já outras é mais através da hipervigilância, de uma sensibilidade muito apurada, muito extrema, uma fusão relacional, a captação constante do ambiente. E a questão é que nenhuma destas versões está errada, não é falha, porque são respostas inteligentes do organismo, respostas para o organismo poder sobreviver. A questão é que começam a tornar-se limitantes quando a pessoa perde capacidade de diferenciação. Isto porquê? Porque sensibilidade sem diferenciação torna-se sobrecarga. Porque sentir tudo não significa estar regulado e, por outro lado, não sentir quase nada também não significa que a pessoa é estável, não significa estabilidade, não significa chão. Então é como se pudéssemos concluir que nem todos os sistemas nervosos recebem ou percebem o campo, a envolvente, o ambiente da mesma forma. Alguns organismos são mais densos, mais filtrados, criam muralhas mais estanques, são mais orientados para uma funcionalidade concreta, prática, e outros são, ao contrário, mais permeáveis, mais sensíveis à subtileza, muito mais afetados pelos ambientes, pela atmosfera, pelas relações, pelo não dito, não visto, por movimentos emocionais ou mesmo sistémicos. E aqui é uma questão que eu tenho reconhecido cada vez mais. Isto não torna ninguém mais evoluído, mais espiritual, não há aqui uma hierarquia. Em ambas as versões há potencial, mas também há risco. Porque um organismo muito pouco permeável até pode ter mais estabilidade funcional, muito mais linearidade, produtividade, menos sobrecarga.
mas também pode viver muito mais desconectado, muito mais automatizado, no piloto automático e muito menos consciente de certas dinâmicas. Já um organismo mais permeável pode captar mais tensões, o não dito, o não visto, os movimentos coletivos, os campos emocionais, relacionais, alterações do próprio campo, subtis. Mas isto também traz risco, que é uma sobrecarga, uma fusão, uma hiperresponsabilidade, carregar o que não é seu, uma confusão entre sentir e absorver. Isto tem-me levado aqui a certas reflexões e a uma questão central, que não é tanto quem é que sente mais, mas talvez, será que o organismo consegue sustentar o que sente sem se perder, sem perder o seu centro, sem se perder de si mesmo? Então esta parece mais a questão do que propriamente o que é melhor ou o que é pior. Muitas pessoas entram em caminhos espirituais porque já nascem com um organismo muito permeável. Foi o meu caso, consigo reconhecer muito bem isso em mim, nas mulheres da minha família. Então é como se fosse algo muito natural procurar sentido da vida, pertencimento, explicação para aquilo que estão a sentir. Mas aquilo que eu agora reconheço, olhando para trás, olhando para tantos exemplos próximos de mim, incluindo eu mesma, é que a espiritualidade também se pode tornar uma identidade, uma fusão, o cair na hiper-significação, na sobrecarga simbólica. Enquanto que o outro extremo, o racionalismo mais rígido, a ciência absoluta, o excesso de controle mental, também pode ser uma estratégia adaptativa. Porque é também uma forma de reduzir o imprevisível, reduzir a incerteza, reduzir a vulnerabilidade. E eu conheço ambos os extremos na minha vida. E por isso, em várias situações na minha vida, eu caí nestes dois extremos. Ora, numa ciência mais material, em que exige garantias, concreta, mais rígida, ou então nessa espiritualidade que se torna excesso simbólico, identidade, fusão. E aquilo que eu estou a chegar mais e mais à conclusão é que ambos os extremos procuram segurança. Um dos lados dissolve-se no invisível, no símbolo. O outro fecha-se apenas no tangível, no material. Mas ambos, e aqui é que está a questão, ambos podem perder contacto com o corpo vivo, com a experiência direta, com a própria vida. Eu nasci muito sensível, com um sistema nervoso extremamente sensível. E desde tenra idade eu apercebia-me muito facilmente de tensões invisíveis,
de contradições, desalinhamentos, falta de coerência, movimentos subtis no campo, na envolvente, no ambiente. E aquilo que, que tenho vindo a tomar cada vez mais consciência é que o amadurecimento deste sistema nervoso, deste organismo que eu sou, não é tanto por interferir no campo, prever, antecipar, ler, mas mais em não colapsar por estar a senti-lo. Ou seja, será que posso suster o que sinto? Não é negar essa sensibilidade do meu sistema nervoso, do meu organismo, mas aprender a suster. Aprender a permanecer. E isto muda tudo. Porque durante muito tempo, muitos caminhos espirituais confundiram sensibilidade com uma missão de salvar a família, salvar a comunidade, mesmo salvar o planeta. E isso cria um enorme peso no sistema nervoso, no organismo. Então a pessoa começa a sentir: eu tenho que curar, eu tenho que resolver, eu tenho que integrar pela família, pelos outros, pelo planeta. Eu vim transformar o sistema, etc, etc. E isto facilmente começa a transformar, a converter permeabilidade numa sobrecarga por identidade. E aquilo que eu tenho sentido desde que eu comecei a trilhar profundamente o caminho de escuta matricial é que talvez eu não tenha vindo para resolver o campo, nem ninguém, mas talvez algo mais simples, mas mais profundo e mais exigente. Eu vim aprender a permanecer presente sem fugir dele, mesmo quando sinto mais do que as outras pessoas, mesmo quando vejo padrões, mesmo quando há algo que não é percebido pelos outros, mas eu já captei. Então não é negar a minha sensibilidade, mas não é, é mais de que forma eu posso permanecer sem recorrer constantemente a estratégias de sobrevivência. Porque a verdade é que quanto mais eu aprendo a permanecer, menos essas estratégias têm necessidade de ser ativadas. E é verdade que um organismo cada vez mais regulado, ou seja, um organismo que aprende a permanecer na experiência, pode tornar-se, de forma orgânica, naturalmente, um, uma fonte, ou um ponto, ou um lugar de reorganização relacional. E isto acontece não por técnica, não por missão espiritual, não por intenção de salvar ou resolver, mas simplesmente porque sistemas nervosos vão se corregulando de forma contínua. Isto é fisiologia. Fisiologia energética também, obviamente. E a verdade é que um organismo com maior capacidade de presença, contenção, não reatividade, tolerância emocional e com capacidade de sustentar diferença, esse organismo tende, de forma natural,
a emanar uma coerência para o campo e assim influenciar o campo relacional à sua volta, por ressonância, sem esforço, sem precisar de assumir uma função de mártir ou messiânica. E é aí que nós começamos a aprender realmente a assumir o nosso lugar, porque aprendemos a permanecer em nós, a não nos autoabandonar. É assim que aprendemos a incluir o que faz parte da experiência, com aquilo que a vida nos vai apresentando. E é assim que aprendemos a fazer circular a própria vida, porque há maior sustentação. E quando há sustentação, não há necessidade de resistir, de reter, de impedir ou de querer acelerar, apressar o que quer que seja. Então, talvez o verdadeiro movimento seja aprender a sustentar sem absorver, sem querer controlar, interferir, prever, antecipar. Porque essa necessidade de antecipação e previsão vem de uma incapacidade de permanecer no que é, na própria experiência. Então, talvez maturidade não seja nem nos fecharmos à rigidez, portanto, não sair da sensibilidade, mas também não amplificá-la. Não a tornar em algo que ela não é. Simplesmente não é. Então, não negar nem intensificá-la, mas aprender a sentir sem absorver. Aprender a percepcionar, perceber, sem carregar. Aprender a estar presente sem fusão. A permitir o mistério da vida. Claro que sim. A abrir-me ao mistério sem perder chão. E claro que isto só é possível quando há uma autorregulação. Uma autorregulação que não vem propriamente por técnica, mas sim por essa capacidade crescente de eu me permitir, de eu me abrir à experiência. De forma gradual, passo a passo, por repetição, por consistência, um pouco mais de cada vez. A aprender a permanecer, a aprender a acompanhar o movimento da vida. E isto não pode ser por esforço, por controlo. E muitas vezes as técnicas tornam-se um esforço e um controlo. É saber também recorrer às técnicas de uma forma orgânica. E sim, claro que sim, que um sistema nervoso cada vez mais regulado vai se tornando uma referência para o campo, para o ambiente, para a envolvente. E não porque começa a curar os outros, mas talvez mais porque deixa de amplificar constantemente a desorganização. E é interessante, eu várias vezes ao longo da minha vida, eu reconheci que há pessoas
simples, sem qualquer linguagem espiritual, sem autoconsciência elaborada, mas que estão profundamente reguladas. E não é uma falsa regulação, porque quando entra muita lógica, frieza, isso muitas vezes é apenas uma outra estratégia de sobrevivência, é a rigidez, é o fechar. Mas aqui eu estou a falar de uma regulação viva. E essas pessoas o que emanam é presença, é enraizamento. E são verdadeiramente humanas. Abrem-se à vulnerabilidade. E este tipo de organismo pode ser extremamente organizador para um determinado campo. Onde elas aparecem, há uma tendência para o campo começar-se a reorganizar. Enquanto que outras pessoas, e eu vejo isso infelizmente cada vez mais, podem ter uma enorme consciência conceptual, mas viverem numa hiperativação constante. Então, talvez a verdadeira maturação não esteja em sentir muito, mas em aprender a não transformar a sensibilidade numa identidade. Mas também não anestesiá-la, não negá-la, mas antes permitir que esta possa amadurecer numa capacidade de presença, numa capacidade de sustentação. E é verdade, algumas pessoas trazem mesmo maior permeabilidade nervosa, relacional, mas isso não significa que vieram salvar o sistema. Talvez, é verdade, tragam um convite mais intenso, mais profundo de aprender limites, contenção, discernimento, presença, diferenciação, ou seja, como sentir sem absorver, como perceber, fazer leitura sem carregar, como sustentar sem interferir, como amar sem fusão. Porque um sistema nervoso regulado não absorve tudo. Mas obviamente que também não se fecha à vida. Permite uma circulação, a própria circulação da vida. E queria também trazer aqui o tema da autoconstelação interna na água, que é um tema muito vivo neste momento da minha vida, que estou a orientar um curso sobre este tema. Temos o segundo encontro já amanhã. E está a ser incrível a forma como esta simples prática tem a capacidade de revelar o que por vezes não é fácil de nos apercebermos, não é tão visível. E aqui a autoconstelação não é controlar o sistema, interpretar símbolos ou alguma terapia para resolver relações, mas a forma como eu apresento, eu creio que é muito ancestral. Creio não, é muito uma forma de escuta ancestral, que é aprendermos a sustentar a presença dentro do campo, a sustentar a presença quando o campo se revela. E é aqui que entra precisamente a água, como um espelho vivo, como um espelho de estados relacionais e sistémicos.
Porque na água vemos mais rapidamente fusões, contrações, medos, hipervigilância, necessidade de controlo, ausência de limites. É como se tornasse tudo mais tangível. Quando uma inclusão vira exclusão, quando o lugar passa a não ser ocupado, quando não há circulação. Mas, obviamente, também vemos quando um organismo começa finalmente a repousar, quando começa finalmente a suster. Então, a água não entra aqui como aquela que vai criar o movimento, mas ela simplesmente é um espelho. Ou seja, ela vem revelar o movimento que já existe, mas que se torna mais perceptível. Então, aqui a água, como espelho, como reveladora, o que é que ela... Qual é a sua função? Amplificar. E só faz sentido, obviamente, quando nós estamos preparados. Então, todo o curso está a ser essa tal preparação. Ou seja, uma preparação que não é mais do que uma aprendizagem. Aprender a habitar o corpo. A habitar o corpo na presença da água, a saber não me abandonar quando a água revela o que quer que seja, a permanecer quando o campo se revela, a saber sustentar quando há movimento, sem essa urgência de interferir, de controlar, de interpretar. E não que esses movimentos naturais sejam maus, porque são estratégias de sobrevivência, mas mais uma vez, de que forma eu posso aprender a reconhecê-los e não que queira travar, bloquear, resistir imediatamente a esses movimentos, mas aprender a fazer uma pequena pausa, uma pausa tranquila, antes de responder a esses movimentos. Para que esses movimentos deixem de ser tanto estratégias de sobrevivência e passem a ser respostas naturais do próprio campo. Ou seja, uma interpretação pode vir naturalmente. Não é que seja algo mau, mas quando vem antes do tempo, ela é uma interferência. Ela está a impedir um determinado movimento. Então, esse tipo de consciência, reconhecimento, esse tipo de aprendizagem, como aprender a permanecer. Quando algo que se está a revelar pode ser incómodo, pode ser desconfortável. E será que é possível permanecer? E se vier algum movimento de urgência, posso reconhecê-lo, honrá-lo, sem imediatamente segui-lo? No primeiro encontro deste curso, estivemos a aprender a habitar o corpo, a perceber as qualidades do campo, de que forma ele se revela e de que forma podemos permanecer no corpo na presença da água. Neste segundo encontro já vamos entrar na autoconstelação interna propriamente dita, em que vão entrar elementos na água. Vamos aprender a reconhecer esses elementos, a escolhê-los, a colocá-los na água, a perceber que movimentos naturalmente surgem quando se coloca um elemento na água, e aqui ainda elementos naturais, como folhas, pedras, penas, para que no último encontro, no terceiro encontro, então, já vamos entrar em elementos que são bonecos,
o que já traz aqui ainda mais responsabilidade, porque aqui há uma tendência imediata a criar uma certa identidade, um certo diagnóstico. Então vamos aprender a suster quando entra na água bonecos que representam determinadas pessoas, relações, e de que forma podemos permanecer nessa experiência. E estou maravilhada com este tipo de prática tão simples e ao mesmo tempo mas tão exigente. E para concluir, que sinto estar a chegar ao final deste episódio, talvez o futuro e talvez esta transição planetária não nos convide tanto para mais ativação, mais expansão da consciência, mais experiências extraordinárias, mais portais, ou até mesmo mais simbolismo, mais significado, mais explicações, mais diagnósticos, mais interpretação. Não quer dizer que tudo isto não tenha o seu lugar. Mais uma vez, lugar. E tem o seu lugar quando há mais capacidade de presença. Então, talvez o grande convite seja aprendermos a permanecer mais. Aprendermos uma capacidade de presença que não é técnica, mas uma pura presença que é saber permanecer. Mais corpo, mais regulação, mais diferenciação, mais capacidade de coexistir com a diferença sem colapsarmos. Mais habitar a diferença. E talvez isto seja o verdadeiro enraizamento. E talvez seja daqui que possa nascer o discernimento vivo, a visão ancorada, a ideia coerente, a explicação com pés e cabeça. E como é habitual nestes episódios, convido-te a uma microprática muito simples relacionada com este tema. Se quiseres, podes fechar os olhos e apenas sente. O que acontece no teu corpo quando percebes o outro, mas sem tentar carregá-lo nem afastá-lo? Será que existe tensão? Será que existe medo? Será que existe culpa? Ou mesmo será que existe uma necessidade de resolver? Apenas reconhece. Nada está errado. Agora pergunta suavemente: consigo permanecer presente sem me abandonar, mas também sem abandonar o outro? Não precisas de responder. Apenas observa o corpo. Ou, se possível, permanece no corpo. Então, talvez o verdadeiro enraizamento não seja intensidade espiritual,
mas capacidade de permanecer no corpo, na experiência, na própria vida. Isso não significa que a vida já não seja intensa por natureza, não temos que ir procurar mais intensidade. Quando aprendemos a permanecer, eu tenho descoberto cada vez mais isso. Quanto mais permaneço, mais reconheço a riqueza da vida. E se sentes o chamado, se todo este tema te suscita curiosidade, interesse, então também gostaria de te informar que ainda te podes inscrever no curso Autoconstelação Interna na Água, a água como um espelho vivo. Podes aceder às gravações dos encontros e ainda assistir aos próximos encontros, em especial o último encontro, onde realmente iremos fazer muitas vivências de autoconstelação interna na água. E aqui autoconstelar não é de todo resolver o campo, mas é aprender a permanecer diante dele, até mesmo dentro dele, sem perder o centro, sem te perderes de ti mesma, sem te auto-abandonares. Porque a água não vem aqui para organizar o sistema. Ela revela a organização ou desorganização que já existe. E também sobre o curso Habitar a Diferença na Intimidade Matricial, o valor promocional ainda está válido até o dia 15 de agosto. Este curso tem início no dia 13 de setembro. É um curso muito vivencial que convida a aprender a permanecer quando estamos em relação. Ou seja, mesmo quando duas experiências verdadeiras coexistem. Será que as temos que anular uma? Temos que escolher apenas uma? Ou será que o desafio é mais permanecer na relação sem transformar ou sem converter imediatamente a diferença numa culpa, numa falha de alguém? E isto não é algo simples de se fazer. E aqui o espelho não é tanto a água, uma taça com água, como estamos a viver no curso de autoconstelação interna na água, mas aqui o espelho é a própria relação. E estou a chegar ao fim deste episódio, grata pela confiança, grata também por estares desse lado e até ao próximo episódio.